de crer, irmãos, a Correia virá à plataforma e nós seremos muito abençoados. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Ele sempre tem nos abençoado, né? É um prazer, né? Muito grande poder mais uma vez estar aqui. Se nós estamos aqui é porque nós ainda estamos vivos, né? Mas vai chegar uma hora que nós não vamos mais poder estar aqui. Isso pode ser de um minuto para o outro. Nós vamos embora, deixamos só saudades, né? Nós sentimos saudades, né, irmãos, daqueles que já partiram, né? Quantos irmãos que nós tínhamos comunhão com eles, conversávamos, e hoje já não está mais entre nós. Mas nós estamos, ainda estamos aqui. Graças seja Deus. Boa noite também aos nossos irmãos que estão através da internet, que o Senhor Jesus continue abençoando a todos, que possam receber as bênçãos, né, deste culto. Amém? Graças seja a Deus. O hino que foi cantado, Deus cuidará de ti. A letra desse hino é muito importante nós meditar, né? Deus sempre está cuidando de nós, cuidando dos seus filhos. Deus cuidará de ti, aflito, triste o coração. Deus cuidará de ti, né? Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus sempre tem cuidado do ser humano, irmãos. Se nós pegar desde Gênesis e vir até Apocalipse, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler aqui um pouquinho dessa escritura. Nós vamos começar aqui pelo versículo 5. Fala sobre o sonho de José. Nós vamos falar um pouquinho sobre José, nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, nós vamos falar um pouquinho sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vamos falar dos homens que receberam grandes bênçãos de Deus. E nós fazemos parte disso. Os pensamentos proféticos, né? Do futuro. Pensa bem como que Deus trabalha na vida do homem, na vida de uma mulher. Todos encontraram aí Gênesis capítulo 37. Vamos ler aqui. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais e diziam-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Ouve esse sonho, né, que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, de veras reinarás sobre nós? Tu, de veras, terás domínio sobre nós?
Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Pai bendito, Pai amado, como é maravilhoso, Pai, poder ler a sua palavra e saber que o Senhor é o Jeová Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Ajude nós nessa noite, Pai. Nome de Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Cada irmão, cada irmã possa ser abençoado através da sua palavra. Nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas debilidades. Nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Como nós cantamos, Deus cuidará de ti. Deus cuidando dos seus homens. Deus gosta de trabalhar na vida do homem, na vida de uma mulher, aquela mulher temente a Deus, aquela mulher dedicada a Deus, aquele homem como José, como Abraão, homens que sempre entregaram as suas vidas sem reserva para Deus. E Deus quer, nessa era que estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar o homem, Deus quer usar a mulher ser uma cristã de bom testemunho, como foi Sara, como foi Rebeca e outras mulheres da Bíblia. Deus quer trabalhar no nosso meio. É por isso que nós, irmãos, devemos ser homens e mulheres de oração. Nós vemos aqui a vida de José. José nasceu com esse propósito: sonhar o que Deus dava para ele, o sonho de Deus, mostrando aquilo que ia acontecer no futuro. Isso aqui é tremendo, irmãos. E os seus irmãos não conseguiam ver, não conseguiam entender. José contava o sonho, eles, em vez de ficar satisfeito, ficar alegre de ver o irmão sonhando, um sonho espiritual, um sonho real, um sonho vindo de Deus, eles tinham inveja de José. Mas José não se intimidava. José continuava sonhando, mesmo que custasse a vida dele. Ele tinha que falar, ele tinha que contar aquele sonho. Até o próprio pai dele repreendeu ele e disse: eu e sua mãe e seus irmãos, nós vamos inclinar aos seus pés? Mas Deus estava no assunto. Quando Deus está no assunto, irmão, irmã, você pode dormir sossegado. Quando Deus está no assunto, no controle da situação, porque ali não era José, era Deus que estava controlando a vida daquele homem. Aquele homem sonhava
E aquele sonho ia se desenrolar logo ali na frente. Desenrolou rapidamente. Quantos sofrimentos José teve? Aquele sofrimento, sendo perseguido, ameaçado de morte pelos seus irmãos. Inventaram lá que um animal feroz matou José. Fizeram uma mentira, trapaçaram, jogaram José dentro de uma cova. Mas tudo aquilo tinha um propósito. Veja bem como que Deus trabalha. Deus poderia ter trabalhado de maneira diferente, para que José fosse lá para o Egito. Mas aquilo era a linha que Deus tinha preparado para José. José tinha que ser jogado dentro daquela cova. José tinha que ser vendido para aqueles homens que contrabandeavam pessoas, escravos, ismaelitas que passaram ali, indo até lá no Egito. José tinha que passar pelas mãos daqueles homens. Mas quando José estava lá dentro da cova, ele não reclamou. José não reclamou. Mas as bênçãos estavam sobre José. Irmãos e irmãs, às vezes nós estamos dentro de uma fornalha. Às vezes nós estamos passando por grandes aflições. Às vezes nós estamos passando, pastor Júlio, por problemas, que às vezes nós achamos que nós não damos conta de vencer aqueles problemas. Vencer aquela luta. Mas José tinha certeza de que ele ia sair daquela cova, vivo. E os irmãos deles discutindo entre eles, vamos matar. Nós temos que matar ele, pelo menos nós vamos pôr um ponto final nisto. O outro irmão disse, não, mas vamos fazer isso não vamos levar essa culpa. Vamos vender José. Nós vamos lucrar um pouquinho de dinheiro. Depois nós dizemos ao nosso pai que ele morreu e pronto, está tudo finalizado. Mas eles não sabiam que lá na frente eles iam ter que encontrar com José. Mesmo na grande necessidade, na hora da fome, na hora do aperto. E Deus trabalhando com José para poder livrar os próprios irmãos dele, para que eles não morressem de fome lá na frente. Deus estava trabalhando com José para que os irmãos, para que o próprio pai dele, Jacó, não morresse de fome. Porque Deus sabia que haveria 7 anos de bastante produção, 7 anos de fartura, mas também haveria 7 anos de fome. E Deus sabia disso. Então, quando Deus trabalha na nossa vida, nós não podemos reclamar. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que vai acontecer na minha vida. Daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 2 dias. Tudo está na presença de Deus. Às vezes nós estamos passando por grandes lutas hoje, mas para que amanhã nós possamos estar bem, sem reclamar, sem murmurar, colocando Deus na frente como guia da nossa vida, como Ele estava na vida de José, guiando José. E José foi vendido.
E amarraram José, e José vai, escravo. Com certeza aqueles irmãos de José disseram, agora nós nunca mais veremos José. Estamos livres do sonhador. Agora José está morto, nós estamos tranquilos, não tem ninguém para vir nos vigiar. Mas José tinha que ir para o Egito. E José foi. E Deus sempre trabalhava prosperando na vida desse homem. Deus sempre trabalha na vida de homens, e esse homem que coloca Deus em primeiro lugar, ele é abençoado. Em qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés, você é abençoado, porque Deus prometeu te abençoar. Deus prometeu isso para Abraão, que os descendentes de Abraão seriam possuidores das portas dos inimigos. É por isso que José venceu. Por isso que José venceu. É por isso que Jacó venceu. Eles foram vencedores. E assim nós somos também vencedores. Porque Deus está no controle da vida de cada um de nós. Nós temos é que colocar a nossa fé na palavra. Nós temos que crer na Bíblia como ela é. E nós somos vencedores. Irmãos, se nós pegar a Bíblia e ver o que Deus fez na vida desses grandes homens, e Deus faz isso na minha e na sua vida. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nós estamos aqui para dobrar nossos joelhos e clamar a Deus. E Deus vai ouvir a sua oração, a minha, a nossa oração, como sempre tem ouvido. E tem solucionado os problemas. Tem curado a enfermidade, irmãos. Ele tem abençoado nossos lares. O apóstolo Paulo orava a Deus, e Deus estava ali na vida daquele homem. Pedro orava a Deus, e Deus estava presente na vida de Pedro, em todas as circunstâncias, abençoando. Pedro era tão abençoado, tão ungido, que até a sombra de Pedro, se tivesse alguém doente, passasse na sombra de Pedro, era curado. Pensa que unção que tinha este homem. E nós vemos então José lá no Egito, né? Agora, lá dentro da casa de Potifar, tudo nas mãos dele, Deus abençoando ricamente, e a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Mas o diabo estava lá. Deus estava com José, mas o diabo estava lá, encarnado na mulher daquele homem, para tentar derrubar José. O diabo querendo atrapalhar o plano de Deus. Mas o diabo não consegue. Ele pode até desviar um pouco, mas não para o trabalho. José foi parar lá no calabouço. Agora José acabou de novo, né? José está preso. Mas Deus disse não. E José prosperou lá dentro do calabouço. José prosperou. Ele foi chefe até dos prisioneiros lá. Deus trabalhando. E de repente parece aqueles dois homens lá, né?
o padeiro e o copeiro. Deus enviou esses dois homens lá, e esses dois homens teve sonho também, e José teve que interpretar o sonho desses dois homens para mostrar que Deus estava com ele. E como que Deus trabalha, irmãos? E o copeiro e o padeiro. Nós podemos até ler um pouquinho aqui, né? Gênesis 37 eu estou lendo. 40 aqui de Gênesis. José interpreta o sonho na prisão. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. José estava preso inocente, não tinha culpa de nada. Agora os dois já tinham culpa, o padeiro e o copeiro tinham culpa. Mas tudo isso já aconteceu para que Deus trabalhando para que os dois fossem para lá. Deus trabalha assim, zigue-zague. E o capitão da guarda pôs cargo de José, pôs a cargo de José, os dois, para que servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José perguntando para os dois. E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. Ninguém há, não. Havia um ali que tinha esse dom para interpretar, né? E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que o meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 brotos, as quais brotando a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e os espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó terá a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo a Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era o seu copeiro. Bom, já interpretou o sonho do copeiro. Porém, lembra-te de mim quando for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão, e faça menção de mim a Faraó,
e faz-me sair desta casa. José disse para ele: lembra de mim, fala de mim, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e aves o comiam do cesto, e sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são os 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, o dia da festa, que fez um banquete, e todos os seus servos o levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor. Condenou diante dos seus servos e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, dando este copo na mão de Faraó. Cumpriu o sonho de José. O sonho, a interpretação do sonho. Mas o padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Naquela hora, eles não lembraram de José, esqueceram dele. E aconteceu, o capítulo 41, aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou, estava em pé junto ao rio. Agora aqui vem o sonho de Faraó. O sonho que Faraó ficou ali, triste, aborrecido. Chamou os homens inteligentes, os homens sábios, para interpretar o sonho que Faraó tinha sonhado. E ninguém conseguia interpretar. Mas José estava lá. José estava lá sob a direção de Deus. E que subiram do rio. Agora ele vai contar aqui o sonho. Faraó sonhou que estava em pé junto do rio, e que subiu do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado, e que subiam do rio, atrás delas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, avistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou o Faraó. Então Faraó teve esse sonho: 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois dormiu e sonhou outra vez, e viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que lhe interpretasse o sonho. Então falou o copeiro. Agora o copeiro lembrou de José.
O copeiro lembrou de José. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor, então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, José, servo do capitão da guarda. Contamos-lhe o nosso sonho, e ele nos interpretou, a cada um conforme o sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José, e fizeram sair logo do cárcere. E ele barbeou e mandou as vestes, e mandou as suas vestes, e apresentou-se a Faraó. Agora já começou Deus trabalhando. Amém. Deus já estava trabalhando, mas agora chegou a hora. José já saiu do cárcere, José já foi barbeado, José já foi preparado para ter um encontro com Faraó. Irmãos, preste bem atenção como que Deus trabalha. Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Colocando Deus, não ele, é Deus, irmãos. Aleluia! Então disse Faraó a José: eis, em meu sonho, estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que as outras 7 vacas subiam depois destas, mas muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito, e as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em sua entranha, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como um princípio. Então eu acordei. Depois vi, em meu sonho, que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias de boas, e que as 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém ouve que me interprete o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome
consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, proveja agora de um homem entendido e sábio, e põe sobre a terra do Egito. José disse para Faraó: arruma um homem agora, já interpretei teu sonho, vai acontecer 7 anos de fome, 7 anos de seca, 7 anos de fartura. Agora você tem que arrumar um homem que cuide bem. Faça isso, Faraó, e põe governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida desses bons anos, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Pensa bem, que inteligência, né? Um homem usado por Deus, um homem que tem Deus na vida. Ele é sábio, ele sabe cuidar, ele é um bom administrador. E José era esse tipo de homem, sabia cuidar, sabia administrar, tinha paciência nas horas difíceis, nas horas de lutas, nas horas de angústia. Ele tinha paciência, ele tinha sabedoria, ele sabia como contornar a situação. Um escravo vendido se tornar um governador. Como que Deus trabalha na vida de um homem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Agora aqui, Faraó já vai designar José a governador do Egito. Pensa bem, irmãos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Isso dá alegria. Isso faz as pessoas se alegrar na presença de Deus. O homem fica alegre, a mulher fica alegre. Quando acontece uma coisa dessa, irmãos, há uma alegria muito grande. Houve alegria lá no Egito. Houve alegria. Porque aquele povo não passou fome. Deus cuidou deles. Deus cuidou daquele povo e cuidou da família de José também. A família de José também foi beneficiada. Deus fez isso para proteger a família de José, o pai de José. O sonho que José sonhou, que eles iam se inclinar. Lá, quando a fome apertou, eles tiveram que ir lá, pedir socorro para José. Nós ficamos sabendo que aqui tem comida, por favor. Não deixa nós morrer, os 11. Todos os irmãos dele. Depois veio o pai também. E veio a mãe. A mãe já tinha morrido? A mãe também. Vieram todos ali, se encurvaram. O sonho se cumpriu. O sonho que José sonhou. E eles tinham raiva daquele, por causa de José ser aquele sonhador. Se cumpriu lá na frente. Bem, aqui tem muita coisa boa. Eu ia ler um parágrafo dessa mensagem, mas não vai dar tempo, nós temos que orar. Esse é culto de oração, e nós estamos deixando, nós não estamos nem orando direito, né? Por causa do tempo. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar agora, e coloque a sua fé em ação. Os irmãos através da internet, e nós aqui presentes, colocamos a nossa fé na palavra de Deus.
colocamos a nossa fé em Deus. E Deus vai suprir a nossa necessidade. Assim como Deus estava com José, Ele está conosco. O nosso Deus é o mesmo, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos profetas, é o Deus dos apóstolos. Então, creia somente e Deus vai nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar agora. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, grande, grande é o Senhor Deus, aleluia, glória, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você está pronto? Vamos entrar na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui nesta noite. O sumo sacerdote está aqui. O nosso José está aqui, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora para mim e para você, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar. Fale com Deus. Abra sua boca. Fale com o Papai. O Pai Celestial. O Pai que tem misericórdia, que tem amor para conosco. Fale com Ele. Ore. Ore. Se você não tem nenhum pedido para fazer, glorifique, agradeça. Mas se você tem um pedido por alguém, interceda por alguém agora. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fale com Ele agora. Jesus está aqui, Jesus está aí, Ele é onipresente, Ele enche os céus e a terra, Ele é o Criador de todas as coisas. Bondoso Pai Celestial, eu quero, Senhor, juntamente com os meus irmãos agora, nos aproximar de Ti, Pai, humildemente. O Senhor sabe o futuro, o Senhor conhece todas as coisas. Muitas das vezes, Pai, nós não entendemos por que certas coisas acontecem conosco, ou por que nós entramos por certos caminhos. Nós envolvemos em certos problemas. E muitas das vezes, Pai, a gente não queria nem entrar naquilo. A hora que a gente vê, a gente já está naquilo. E muitas das vezes não tem jeito de sair dali. Mas o Senhor tem um plano. José nem imaginaria que aquele sofrimento dele era para a salvação de toda a família dele, dos irmãos dele. José não sabia que os irmãos dele estavam maltratando ele. Tudo
estava contra ele para um bem para todos no futuro. Se aquele mal não tivesse vindo sobre José, se os irmãos de José não tivessem se levantado contra ele, eles teriam todos morrido de fome. Mas o Senhor tinha um plano para com a semente de Abraão. O Senhor tinha prometido para Abraão que a semente dele possuiria as portas de todos os aborrecedores, e que o Senhor ia abençoá-los, que a semente de Abraão seria bendita em todas as gerações. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra cumpre. Sofrimento, angústia, prisão, mentira, acusação falsa, tudo isso, Pai, muitas das vezes o Senhor permite nós passar, mas lá na frente, aquilo que o Senhor pensou ao nosso respeito, aquilo que o Senhor viu ao nosso respeito, porque o Senhor já nos elegeu, o Senhor já nos predestinou desde antes da fundação do mundo para caminhar num caminho que o Senhor já tinha provido antes. O caminho provido para cada eleito o Senhor já tinha predestinado. Então eu quero dizer, minha irmã, meu irmão, que a tua luta que você está passando, Deus vai tirar proveito disso. Mesmo que você tenha grandes prejuízos, como José teve, foi vendido como escravo, mas Deus o exaltou, e Deus prometeu exaltar a sua igreja. Deus prometeu arrebatar a sua igreja, e nós cremos que somos parte dessa igreja. Oh, grande Deus, eu sei que a luta não é fácil para nós. Há lutas que nós não sabemos como sair dela, mas o Senhor vai abrir um caminho aonde não tem caminho. O Senhor abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou a seco, o exército morreu afogado de Faraó. O Senhor sabe como fazer as coisas, Pai, e eu quero entregar os meus irmãos em tuas mãos, Pai. A necessidade de cada irmão aqui, Pai, cada família aqui apresentada, cada irmão aqui tem familiares por detrás. E eu quero, Pai, colocar minha família no altar. Eu quero colocar a família dos irmãos no altar. Os irmãos pela internet, Pai, cada um tem as suas lutas, seus problemas. Eu quero colocá-los todos aqui no altar. Eu quero levantar as minhas mãos a favor de cada um. Cura divina, Senhor. Cura divina para esse irmão. Cura divina para essa irmã. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lembrar da irmã Carolina, Senhor. Essa depressão, esse mal que vem atormentando ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o libertador divino. E outros irmãos que vêm sofrendo esse mal da depressão, uma das doenças que tem assolado o mundo. Pessoas têm sofrido, tem tirado o ânimo, tem tirado a paz, tem tirado a alegria, tem colocado as pessoas em uma prisão psicológica, pensamentos somente negativos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós bloqueamos todo demônio, nós expulsamos todo demônio que leva as pessoas somente a pensamentos negativos, olhando somente para trás e não para o futuro. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor diz que tudo que nós pedirmos crendo em Teu nome nós receberemos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a cura, eu peço a libertação dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, liberta. Há um esposo sofrendo, há uma mãe sofrendo, há uma sogra sofrendo, há um pai sofrendo, familiares estão sofrendo. Oh Deus, Pai, as lágrimas dessa mãe em desespero, tem misericórdia, Pai.
O Senhor é o Deus que muda o coração. O Senhor é o Deus que tira o demônio e manda para longe. O Senhor é o único que pode fazer isso. Nós não damos conta de vencer nenhum demônio. É o Senhor que vence por nós. A única coisa que o Senhor falou para nós é invocar o nome do Senhor. E nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: expulsarão demônios em teu nome. São Marcos 16:16. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós expulsamos todos os males. Pai, e nós invocamos o nome do Senhor sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã. Oh Deus, que eles recebam a bênção do Senhor e que todo mal, toda barreira seja destruída, quebrada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, toma o controle nessa vida. Toma o controle, Senhor, na vida desse irmão. Toma o controle na vida dessa irmã. Toma o controle na vida dessa criança. Toma o controle na vida desse adolescente. Toma o controle na vida desses jovens. Oh Deus, toma o controle na vida desse homem, desse casal. Esse casamento que está indo, ó Pai, a separação. Pai, toma o controle, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é um Deus de união, o Senhor não é um Deus de separação. O Senhor só separa do pecado, da morte. O Senhor só separa nós daquilo que é errado, mas daquilo que é bom, daquilo que é certo, o Senhor não separa. Mesmo nós sabendo que o caminho predestinado, muitas das vezes temos que passar por lugares difíceis, mas nós sabemos que tudo contribui para o bem no futuro. Mas Pai, o Senhor é um Deus de unidade. E nós estamos aqui, ó Pai, para determinar a cura, determinar a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra cumpra agora na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. As bênçãos celestiais sejam derramadas nos nossos irmãos anciãos, na vida do irmão Roberto Pires, na vida da irmã Maria José, na vida da irmã Maria das Graças Mingotto, da irmã Irene, da irmã Aparecida, dos irmãos ali no Campestrinho, todos eles, Pai. Na vida dos nossos irmãos aqui em Poços de Caldas, muitos irmãos, ó Pai, até irmãos denominacionais que pedem as nossas orações, de outras igrejas. Eu oro a favor de cada um. Pai, nós oramos a favor de cada membro do corpo de Cristo, sim. Nós oramos uns pelos outros, mas também oramos por aqueles que hão de ser salvos também, crendo no Senhor. Aqueles que dão um copo de água a um de nós, o Senhor diz que não vai perder a recompensa. Nós oramos, Pai, por todos, sem acepção de pessoa, pelas autoridades. Eu oro a favor dos trabalhos dos meus irmãos, da vida financeira dos meus irmãos, da minha vida, que sou um com eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos humilhamos aos Teus pés, porque o único que é digno de receber honra e glória é o Senhor. Oh Deus, seja glorificado, Pai, seja honrado através de nossas vidas. Limpa-nos, ó Deus, sonda os nossos corações, sonda-me, Senhor. Sonda cada irmão, cada irmã, vê se há algum caminho mau, vê se há alguma coisa errada. Limpa, Senhor, tira todo o mal de nós, lava-nos com Teu sangue, Pai. Nós cremos na vitória, nós cremos, ó Pai, no poder de transformação, nós cremos, ó Pai, no novo nascimento, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, através da mensagem da hora, através da revelação que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, toma o controle, Senhor. Toma o controle da vida de cada um de nós. Pai, aquele que está desanimado, em nome do Senhor Jesus, derrama ânimo sobre ele. As portas fechadas, ó Deus, espírito de inveja, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito que está bloqueando as pessoas de prosperar, de trabalhar, de ir avante, em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos, nós quebramos todas as barreiras que o diabo tem colocado em nossa frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Teu nome é poderoso, o Teu nome é maior, o Teu nome é grande.
é uma torre forte, e nós cremos na vitória, Pai. Nós te glorificamos, Tu és grande, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o único Salvador, Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Não há outro Deus como Tu és aquele que pode. O Senhor venceu, sempre vencerá, o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha. O Senhor venceu por nós aquele dia no Calvário, Pai. O Senhor venceu, quando o Senhor estava morrendo na cruz, o Senhor estava vencendo por mim. O Senhor venceu, o seu corpo morreu por mim como Cordeiro de Deus, para tirar o meu pecado, o pecado de cada um de nós. Mas ao terceiro dia, Pai, o Senhor levantou da sepultura aquele corpo, o Senhor glorificou aquele corpo, e o Senhor entrou naquele corpo e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pai, o Senhor tem todo o poder agora. O Senhor conquistou a morte, o Senhor conquistou o inferno, o Senhor conquistou as doenças, o Senhor conquistou tudo, e nós aceitamos tudo que o Senhor fez por nós. Nós aceitamos a nossa salvação, nós aceitamos a nossa cura, nós aceitamos a nossa bênção nesta noite. Nós aceitamos, nós recebemos, porque o Senhor já deu para nós. O Senhor tem a chave da morte e do inferno. O Senhor é o poderoso conquistador, e nós cremos na vitória, nós cremos na virada. Eu creio, Senhor, ainda que nós tenhamos que passar pelos caminhos como José passou, mas lá na frente o Senhor exalta, porque o Senhor disse que abate aquele que exalta, mas aos humildes, aquele que se humilha, o Senhor exalta. Eu me humilho em Tua presença, Senhor, reconhecendo que sou mísero pecador, que dependo da Tua misericórdia. A igreja se humilha, a igreja está aos Seus pés, clamando ao Senhor, porque o Senhor diz para nós buscar, o Senhor diz para nós pedir oração crendo, o Senhor diz para nós pedir intercedendo pelo irmão, orando uns pelos outros. Eu estou aqui para isso, pedir a bênção do Senhor para os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu creio, Senhor. Eu creio na libertação. Eu creio, Pai, no testemunho. Eu creio na virada. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Pois o bem que eu jurei fazer não consegui. Aleluia. Mas o mal Aleluia. queria cometer. Glória a Deus. Me perdoe Aleluia. por quebrar nossa aliança. Aleluia. Somente creia, irmão, que você já recebeu. Esquecer de Creia que Deus já te deu a vitória. Por mim. Creia, minha irmã, meu irmão. Creia. Vem e faz de novo. Ele é o Deus do impossível. Uma mudança. Aleluia. Quebrou Aleluia. a massa, o barro. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero ser Aleluia, aleluia. o que fui ontem. Glória a Deus, aleluia. E pra isso Glória a Deus, aleluia. mudar e voltar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Senhor, Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado para sempre, sempre, Senhor. aceitar pra mim a vida. Eu quero Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o dentro Senhor. do meu coração. Aleluia. A palavra vou Oh, glória a Deus, guardar aleluia. para contra ti, Senhor. Aleluia. Eu não pecar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Batiza, Senhor, renova. Aqueles que nunca tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Aqueles que nunca sentiram o toque do Senhor, toca, Senhor, agora. Irmãos pela internet. Aqueles que estão fracos, Senhor, levanta eles agora. Desanimados, Senhor, anima. Novo em mim, uma mudança. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia.
irmãos, quando nós chegar na eternidade, lá nós vamos glorificar a Deus dia e noite. Na expressão nossa aqui é dia e noite, mas lá não vai haver noite, porque o Cordeiro será lâmpada, lá será dia, eternidade em eternidade, e nós estaremos ali glorificando, agradecendo a Ele, como estão ali os anjos, querubins e serafins, dia e noite adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A Ele glórias, honra e aleluia. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Creia na mudança, creia na tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, creia na libertação. Creia no batismo com o Espírito Santo, na renovação. Creia na bênção no teu lar, na bênção na tua família. Creia, receba isso. No teu trabalho, em tudo que você colocar nas suas mãos. Senhor Jesus, continua abençoando o irmão Zé Corrêa, Senhor. A irmã Cristina, Senhor. Oh Deus, toda a família dele, Pai. Os filhos e netos, Pai. Tem misericórdia da família do meu irmão. Ajuda, Pai, cada dia. Cada família aqui representada, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. A minha família, Senhor. Oh Deus, o ministério, Senhor. Tem misericórdia de nós. Minha esposa, meus filhos, Pai. Tem misericórdia, ajuda nós a servir melhor os irmãos, Pai. E ajuda os meus irmãos, Pai, a permanecer firme no Teu caminho, na Tua palavra da hora. Obrigado, Senhor. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus continue abençoando a todos os amados irmãos. Aleluia. O Senhor te abençoe. A todos que estiveram conosco aqui, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Patrício Teixeira, lá em Piedade Caratinga. Shalom, meu irmão, Senhor e toda a família. Deus abençoe a família do irmão Luiz ali em Campestre, irmã Manuela. Deus abençoe aí a mamãe, todos os irmãos aí, no precioso nome do Senhor Jesus, a irmã Viviane. Que Deus abençoe todos vocês aí. Irmão Nael, irmã Fátima em Campestre. Deus abençoe. Deus abençoe também a minha tia Fátima Azevedo. Saudade, minha tia. Deus te abençoe. O Senhor Jesus é contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus te dê saúde, te dê força a cada dia. Toda a família. Tia Fátima Azevedo. Deus te abençoe também, irmã Vantuza. O Senhor Jesus continue te abençoando. Saúde aí para o irmão Luiz. Uma boa recuperação para ele. Irmã Maria das Graças Mingote, irmã Irene, irmã Aparecida, todos os irmãos aí, irmão Guinho, Deus te abençoe, irmão Dão, Deus te abençoe, irmão Donizete, todos os irmãos aí no Campestre, irmão Joaquim Guido, irmã Leonice, em Comunhal, Deus abençoe vocês, irmã Isabel, irmão Zé Carlos em Bandeira, irmão Cacildo, irmão Geraldo, que sempre está conosco, Deus abençoe, e os demais irmãos que não enviaram seus nomes, mas estão participando, o Senhor Jesus abençoe a todos também, o irmão Emanuel, que também está... Irmão Manuel Faleiro, que está completando mais um ano de vida também. Que Deus abençoe ele. A vovó Isabel ali na Fazenda Jacaré. Dia 12 agora, né? Dia 12. Já está quanto? 90? 89 ou 90. O vô da irmã Tatiana, que é o pai do pastor Wilson. Está aí quase 90 anos. Deus abençoe ele, a irmã Isabel, lá na Fazenda Jacaré. Toda a família, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a bênção continua. Todos que quiserem estar domingo lá com o pastor Luiz estão convidados, né? Ele mandou estender o convite a todos. E também aqui domingo à tarde estaremos aqui. Lembrando, sexta-feira em Bandeira, né? E ontem tivemos um culto abençoado em Caldas. Deus abençoe a todos e até nos encontrar. Até nos encontrar.